A cada ano que passa, estamos sempre discutindo o calendário do futebol brasileiro. A pandemia fez o assunto virar rotina, e com a tragédia no sul do país, a conversa foi ainda mais ampliada. E como sempre, a solução mágica na cabeça de muitos é acabar com os estaduais, de uma hora para outra. Mas, no vídeo de hoje, apresento uma proposta de calendário sensata e ideal, com estaduais e solução para grandes e pequenos. Deixe seu like e se inscreva no canal, se for novo ou nova por aqui. Antes, uma amostra rápida do atual calendário, para ter uma ideia bem clara dos problemas. As competições serão indicadas da seguinte maneira, e como podemos ver, as reclamações são justas. Estaduais longos, datas FIFA sufocando e por aí vai. Dito isso, vamos à prática e ao novo calendário. Para começar, a base da discussão, os estaduais. A ideia de acabar com eles, além de estúpida, não passa de preguiça, de querer fazer o fácil. Aqui, minha proposta reduz todos para 10 datas, contra as atuais 16. Aplicando em 2024, a duração seria de um mês, entre 20 de janeiro e 25 de fevereiro, uma legítima pré-temporada. E com outra mudança primordial, todos os estaduais, de norte a sul, seriam padronizados, com o mesmo formato. 2 grupos de 8 times, com os 2 melhores de cada avançando para a semifinal e os 3 últimos de cada sendo rebaixados. Dando um exemplo prático, vamos a 3 estaduais. No Paulistão, os times seriam os mesmos da vida real, divididos nos grupos de acordo com a campanha de 2023 e jogando entre si. No Rio de Janeiro, a mesma coisa, mas como são 12 equipes na Elite, teríamos a adição de 4 times. Seriam eles Arte Sul, Americano, Olaria e Petrópolis, os times mais bem colocados na Série A2 de 2023. Por último, o Rio Grande do Sul, onde também há 12 equipes, e os 4 a mais seriam Brasil de Farroupilha, Lajeadense, Monson e União Frederiquense. Para todos os demais, tudo seria igual, com semifinal em jogo único e grande final em 2 jogos, para evitar reclamações. Vamos ao calendário de 2024, e como podemos ver, já existe uma grande folga. E mais do que isso, já que estamos falando do estadual como pré-temporada e o conceito da Supercopa é abrir a temporada, ela chegaria no momento ideal, em 3 de março, logo na sequência dos estaduais. E como puderam notar, preservei as datas originais da Libertadores e da Sul-Americana, afinal envolvem calendários de outros países. Falamos da pré-temporada, agora é hora de falar do começo para valer, com a Copa do Brasil. Ela é vendida pela CBF como a mais democrática, mas não inclui nem 100 equipes, em um país que tem muito mais clubes do que isso. Precisa de reformas como o calendário. E não tem segredo, 512 clubes, todos começando na primeira fase, sem vantagem do empate para ajudar os grandes. E o principal, todas as fases em jogo único, incluindo a final. Na sequência, antes de passar o calendário, apresento as datas base desse formato. Como puderam ver, a Copa do Brasil começaria em 9 de março, e sim, com algumas fases no fim de semana. Parece estranho, mas o valor do torneio ficaria ainda maior. Dedicar o fim de semana só para ele também teria seu valor afetivo, pelos tempos do Brasileirão em mata-mata. Antes da data FIFA de março, as 2 primeiras fases, em sequência, sobrando 128 clubes. A terceira fase seria entre 16 e 18 de abril, inaugurando jogos no meio de semana, o que se repetiria na quarta fase, um mês depois. Por fim, antes de mais uma data FIFA e da Copa América, a quinta fase em 1º e 2 de junho, com 64 clubes, marcando uma transição na Copa do Brasil. Entre agosto e outubro, teríamos a definição dos finalistas, tudo em jogo único, com a decisão ficando para 15 de dezembro. Como um evento nobre, o fechamento da temporada, e obrigando todos os times a jogarem sério no Brasileirão até o fim. Agora chegamos ao carro-chefe da temporada, o Brasileirão. Antes, lembro que essa parte é uma extensão do vídeo sobre a Série E, onde criei mais divisões e reformulei outras. Depois de acabar aqui, passem por lá para entender melhor, e obrigado a todos pelo sucesso dele. A Série A foi a única que não mudei, seguiria com 20 clubes em pontos corridos, embora uma redução para 18 fosse bem-vinda. Para ajudar você, primeiro e segundo turno serão identificados com cores diferentes. O campeonato começaria em 31 de março, 2 semanas antes da vida real,
e seguindo com o mesmo final, em 8 de dezembro. No papel, olhando bem por cima, não haveria grande folga, mas se fizermos uma análise, há benefícios. O principal deles está na data FIFA, em todas. Não teríamos mais jogos apertados nela, dando tempo para que jogadores convocados voltassem aos seus clubes. Afinal, mesmo com a parada em 2023, vimos equipes com desfalques para as seleções. O segundo envolve a Copa do Brasil. Com as fases mais agudas no fim de semana, vários clubes teriam tempo maior de descanso, conforme fossem eliminados. Por último, como podem reparar, no mês de novembro há uma janela livre, nos dias 9 e 10. Ela serviria para os jogos dos finalistas da Libertadores e da Copa Sul-Americana, que normalmente tem a data alterada. Os jogos seriam antecipados para esse período e o prejuízo quase nulo. Na sequência, vão passar todas as datas do Brasileirão, deixando mais claro para você. Agora, vamos à Série B. Quem viu o vídeo sobre a Série E, lembra que fiz alguns ajustes na segundona, desde o número de times até as regras de acesso e rebaixamento. Para facilitar o entendimento, teremos as 4 seguintes legendas no calendário, indicando turnos e playoffs. Com 42 jogos, a Série B também começaria em 31 de março, como todas na sequência. Não haveria jogos logo após a data FIFA, e outro ponto de destaque são algumas folgas de uma semana, espalhadas pelo calendário. O campeonato acabaria em 10 de novembro, e depois da data FIFA teríamos os playoffs. Contra o rebaixamento, os jogos seriam em 20 e 27 de novembro. No playoff de acesso, as semifinais seriam em 24 de novembro e 1º de dezembro, enquanto a final nos dias 4 e 10 de dezembro. Na sequência, vão passando as datas completas para você. Chegando agora na Série C, onde também fiz mudanças no formato, visando mais jogos e um combate à manipulação de resultados. No calendário, temos as 5 legendas a seguir, indicando todas as fases da competição. Na primeira fase, todos os times teriam 34 jogos, um calendário bem mais generoso em relação ao atual. Lembremos que no ano passado, o Náutico entrou de férias em agosto, com 4 meses pela frente. Seriam poucos momentos de jogos muito próximos, tendo folga entre a maioria das rodadas e com a primeira fase acabando em 20 de outubro. 10 dias depois, começaria o playoff de acesso, com os jogos das semifinais, em 30 de outubro e 6 de novembro. A final seria nos dias 17 e 24 de novembro. Já nos triangulares do rebaixamento, seriam 4 rodadas seguidas, nos dias 2, 9, 16 e 23 de novembro. Na sequência, as datas vão passar completas para você.
Hora de falar na Série D, a quarta divisão nacional, com um regulamento maior, porém simples. Seria apenas a primeira fase e o mata-mata para os clubes, com um mínimo de 30 jogos, contra os atuais 14. As 4 legendas na tela indicam cada fase. Se hoje em dia a primeira fase da Série D acaba em julho, aqui ela iria até 6 de outubro, gerando mais calendário para as equipes. 30 jogos em grupos regionais e, como podem ver, apenas 7 no meio de semana, facilitando a logística dos times e trazendo o descanso ideal. Depois da data FIFA, começam os playoffs. Pelo acesso, seriam 3 fases, em ida e volta, disputadas sempre no meio de semana. A primeira nos dias 16 e 23 de outubro, a segunda em 30 de outubro e 6 de novembro, e por último os jogos do acesso, em 13 e 20 de novembro. No meio disso, o playoff de rebaixamento, em apenas 2 jogos, nos dias 19 e 26 de outubro. E para fechar, as semifinais e finais da Série D, valendo o título. A semifinal nos dias 20 de outubro e 2 de novembro, enquanto a decisão em 9 e 16 de novembro. As datas vão passando a seguir. Agora é o momento da Série E, peça-chave dessa proposta. Quem acompanhou o vídeo lembra que seriam 2 fases e o mata-mata em busca do acesso, além de playoffs, como mostram as legendas. Para todos os 128 times, seriam 22 jogos garantidos, o que já é alguma coisa, afinal todos eles sequer têm divisão em 2024. A primeira fase acabaria em 11 de agosto, classificando metade dos times. Para eles, o início da segunda fase seria no dia 21, 10 dias depois, e com 15 jogos iria até 3 de novembro. Na sequência, os playoffs de acesso, disputados nos dias 9 e 16 de novembro, além do mata-mata, valendo o título. Quartas de final em 10 e 13 de novembro, semifinal nos dias 17 e 24, e por último, a grande final, nos dias 1º e 8 de dezembro. Calendário cheio, é disso que precisamos. E sem esquecer os playoffs de rebaixamento, jogados ainda em agosto, nos dias 24 e 31. Para fechar as divisões, vamos à sexta, que apresentei no vídeo com a ideia de ser sub-23. O conceito é praticamente o mesmo da Série E, 128 clubes em 2 fases. Como é a última divisão, a única grande mudança seria o não rebaixamento. A primeira fase teria os mesmos 22 jogos, e acabando também em 11 de agosto. Na sequência, uma segunda fase um pouco mais extensa, com 18 jogos, do dia 21 de agosto até 10 de novembro. A partir daí, os mata-matas. Pelo título, as quartas de final em 17 e 20 de novembro, a semifinal nos dias 24 e 27, e a grande final nos dias 1º e 8 de dezembro. No meio disso, o playoff de acesso, nos dias 16 e 23 de novembro. Chegamos no grande ponto desse vídeo, e sim, dá para fazer. Mas infelizmente, o futebol brasileiro depende da CBF, comandada por um circo de palhaços incompetentes, preguiçosos e sem graça. Além disso, uma mudança tão radical no calendário envolveria questões fora de campo. As principais seriam dinheiro, empresários e dirigentes, além das federações estaduais, sempre atrasando o futebol nacional. Outra questão muito apontada nos comentários da Série E foi a parte financeira, relatando que a Série D mal se sustenta. É verdade, infelizmente. Porém, isso tudo acontece por culpa da CBF e de sua má vontade. Dinheiro para ela é algo que sobra aos montes. A obrigação dela seria dar o aporte devido e sustentar todas as divisões, especialmente as inferiores. Qual a necessidade de pagar 70 milhões limpos ao campeão da Copa do Brasil? A parte da televisão também é apontada. Vimos a Série D ter vários jogos no escuro. Em um cenário ideal e com dirigentes competentes, isso jamais aconteceria. Todas as divisões têm potencial de televisão, por menor que ele seja, mesmo que fosse apenas em emissoras regionais. Até mesmo a 5ª Divisão Paulista, hoje, tem transmissão.
Dito tudo isso, dá para fazer. Não é um bicho de 7 cabeças, mas colocados esses pontos, realmente é um sonho bem distante. E antes que eu me esqueça, alguns podem ter notado a falta da Copa do Nordeste no começo do ano. Bom, para ela não temos espaço hoje em dia, e não teríamos no calendário novo. Essa é a verdade. E antes de encerrar, vou apresentar esse calendário na prática, usando o Flamengo como exemplo. Imaginem que o Mengão chegou em todas as finais possíveis, incluindo a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Em resumo, jogou todos os jogos que eram possíveis. Lembrando que é um cenário bastante insano, com o Flamengo jogando todas as partidas possíveis no ano. Fazendo o exercício, é possível eliminar ele de alguns torneios, provando assim a melhora do calendário. Antes de seguir, os apoios financeiros do canal. Pelo botão Valeu Demais, você pode dar uma força extra ao meu trabalho, com o valor que desejar e com um único depósito. Também há o Clube de Membros, por pequenos valores mensais, e com seu nome aparecendo no final de cada vídeo, além de acesso antecipado a todos eles. O vídeo de hoje fica por aqui. Foi bastante trabalhoso, então peço demais a você que deixe seu like para que o vídeo chegue a mais gente, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Caso tenha sugestões de temas, deixe nos comentários, junto com sua opinião, serão muito bem-vindas. Reforço o convite para assinar o Clube de Membros, ou para contribuir pelo botão Valeu Demais. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.